Eu quero ler Gálatas, capítulo de número 6, versículo de número 7. Gálatas 6 e 7. Não erreis, Deus não se deixa escarnecer, porque tudo que o homem semear, isso também ceifará. Amém. Eu quero pregar uma palavra aqui, subordinado ao tema família é semeadura. Diga comigo, família é semeadura. A família, ela é um campo fértil para plantarmos boas sementes. E eu quero demonstrar através de um texto bíblico a respeito deste plantio e a respeito dos efeitos deste plantio. Pegue a sua Bíblia aí e abra comigo em Gênesis 37 e 2. Nesse texto de Gênesis 37 e 2, ele fala sobre o Jacó, pai do José, cuidando do José. Gênesis 37 e 2. Diz assim: estas são as gerações de Jacó, sendo José de quantos anos aí? 17 anos, apacentava as ovelhas com os seus irmãos, e estava este jovem com os filhos de Bila e de Zilpa, mulheres de seu pai, e José trazia a má fama deles a seu pai. Esse texto de Gênesis 37 a 2 mostra o cuidado de Jacó para com José, que esse cuidado durou cerca de 17 anos, ou seja, por 17 anos na vida do José, o seu pai Jacó foi semeando coisas boas, foi cuidando do José, zelando pelo José, formando o José, forjando nele características e atributos indispensáveis para uma pessoa, um ser humano, um homem de família. E é interessante que, se nós continuarmos lendo os versículos subsequentes do capítulo 37 de Gênesis, nós vamos ver que quando a Bíblia fala que o José tinha 17 anos, o José tinha 17 anos, o texto fala que logo depois ele traz a má fama dos seus irmãos ao seu pai, os irmãos odeiam José e os irmãos vendem o José, de modo que a partir desta idade, da idade de 17 anos, o José já não mais pode receber o plantio, as sementes, a boa semeadura do Jacó em sua vida. O Jacó, ele foi afastado do José precocemente, foi afastado do José prematuramente, mas durante os 17 anos que ele teve contato com José, ele foi semeando na vida de José valores extraordinários. A Bíblia fala que aquilo que o homem plantar, isso o homem também ceifará. Agora eu quero que você abra a sua Bíblia, por gentileza, em Gênesis 47, versículo 28, por favor. Gênesis 47, 28.
Esse texto de Gênesis 47, 28, ele diz assim: e Jacó viveu na terra do Egito, a terra de Gósen, lá no Egito, durante quantos anos? Jacó viveu no Egito, quantos anos? De sorte que os dias de Jacó, ou seja, os anos da sua vida, foram 147 anos. Depois que o Jacó se afastou do José, ou foi afastado compulsoriamente do José, o José passou por poucas e boas na sua vida. O José foi vendido pelos seus irmãos, o José foi colocado numa cova para morrer, o José foi vendido no mercado de escravos, o José trabalhou como escravo na casa de Potifar, o José foi acusado indevidamente de tentativa de estupro, o José foi condenado à revelia, o José foi lançado numa prisão com uma pena de prisão perpétua. O José, lá na prisão, tornou-se uma liderança, mas interpretou o sonho do padeiro e do copeiro, e ele foi esquecido pelo copeiro, de modo que os anos passaram e a vida amassou José. Anos depois, Deus dá um sonho para o faraó busca um intérprete, o José emerge como esse intérprete, dá o significado do sonho. O faraó, entendendo que o José tinha todas as habilidades para liderar o Egito naquele tempo de crise, ascende o José ao trono. O mundo passa fome e a família do José, junto com Jacó, está passando fome também. De repente, a família do José, liderada por Jacó, vem até o Egito, e lá no Egito, depois de idas e vindas, o José se manifesta para sua família. E quando ele se manifesta para sua família, ele manda os seus irmãos trazerem o seu pai, o seu velho pai, que a esta altura aqui estava com 130 anos de idade. E ele manda trazer o pai para o Egito. E lá no Egito, José reserva uma terra, a terra de Gósen, banhada pelo rio Nilo, grande produção agrícola, um lugar adequado para recepcionar pessoas que nós amamos. Depois ele manda preparar uma casa para o Jacó, e depois ele vai cuidar de Jacó e dos seus irmãos, até o dia que o Jacó morre. Do dia que Jacó chegou no Egito até o dia que o Jacó morreu, se passaram exatamente 17 anos. Ou seja, por 17 anos o Jacó semeou na vida do José. Por 17 anos o Jacó colheu a sua semeadura. Por isso que quando nós semeamos na nossa família, ainda que o tempo passe, ainda que as circunstâncias se manifestem, se a nossa semente é boa, um dia ela vai germinar, ela vai brotar, ela vai aparecer, vão sair folhas, flores, e ela dará fruto. Se a nossa semente é boa, um dia ela frutificará. O que Jacó plantou na vida do filho José, Jacó colheu. Por isso é importante nos lembrarmos disso, que a família é um campo fértil, aonde precisamos plantar boas sementes. Gilbert Keith Chesterton, um teólogo londrino, ele disse que a família é uma terra que não pode se comprar flores ou árvores prontas. É necessário plantar e cuidar direitinho para daí então se fazer um jardim. Ou seja, você pode ir no mercado e comprar a melhor comida, pode ir na agência e comprar o melhor carro, mas não existe loja que vende-se família.
Não existe. Então a família não vem pronta. Você precisa ir semeando, você precisa ir investindo, você precisa ir doando para a família. E se a sua semente, se o seu plantio, se o seu arado, se o seu cultivo, se a sua preservação é boa, saiba, na hora certa, Deus te fará, em nome de Jesus, Deus te fará colher e ver os frutos. Então eu posso dizer aqui hoje esta mensagem para todos os irmãos: não deixem de semear boas sementes em suas famílias. Você deve semear no trabalho, deve mesmo. Você deve semear nos estudos, deve mesmo. Deve semear no ministério, deve mesmo. Deve semear nas amizades, deve mesmo. Mas de todos os campos, o campo mais importante para que você seja um semeador é o campo da sua família. Semeie boas sementes em sua casa. Se a nossa família é uma semeadura ou é um campo onde devemos semear, então quais são as boas sementes que nós devemos plantar em nossa família? Algumas aqui. A primeira delas nós devemos semear na nossa família, em primeiro lugar, a fé em Jesus Cristo. A fé em Jesus Cristo deve ser semeada na família. A primeira semente que nós devemos plantar dentro de casa, a primeira semente que nós devemos anunciar dentro de casa, é a semente de Jesus. E esta é uma boa semente. Eu estive agora, pela misericórdia de Deus, pregando alguns dias lá em Portugal. E lá nós temos 3% só de evangélicos. Nós temos cerca de 80% de católicos. E o restante são de outras religiões. E é interessante que, aparentemente, você não vai encontrar a fé em Cristo lá, aparentemente. Mas quando você chega ali e começa a conviver com as pessoas, e começa a ver a expansão da igreja, e começa a ver o crescimento da igreja e as obras que Deus está fazendo, você chega a uma conclusão. A conclusão que a semente do evangelho ela é boa. É interessante que na parábola do semeador, Jesus ele falou que a semente caiu nos 4 solos. Em nenhum solo ela deixou de germinar e ela deixou de manifestar-se. É claro que alguns solos eram inapropriados e a semente morreu, mas em todos os solos a semente vingou, porque a semente ela é boa. Então nós devemos semear a fé em Jesus na nossa família. Eu separei aqui, por exemplo, a história de Lloyd, que semeou fé na vida de Eunice, e Eunice semeou fé na vida de Timóteo. E Paulo, quando vai anos depois falar sobre a fé de Timóteo, Paulo não diz que a fé de Timóteo veio dos grandes sermões de Paulo na sua primeira viagem para a região da Galácia. A fé de Timóteo não surgiu com a experiência cristã e vocacional que ele teve. A fé dele veio de berço. A fé foi fruto de uma semeadura familiar. Isso mostra que a semeadura familiar, ela é eficaz, ela é frutífera, ela é produtiva, e aquilo que se aprende dentro de casa se leva para a vida toda. Aquilo que se herda da família se aprisiona no nosso coração de uma forma tão marcante que se leva para a vida toda. É por isso que quando Paulo vai escrever em 1 Timóteo 1,5, ele vai dizer: eu trago sempre à memória a fé não fingida que há em ti. Não é uma fé plástica, não é uma fé protocolar, não é uma fé formal, não é uma fé solene, não é uma fé religiosa, não é uma fé para inglês ver,
não é uma fé de aparência, não é uma fé hipócrita, é uma fé não fingida. Eu percebo em você que você tem uma fé verdadeira, uma fé autêntica, uma fé que suporta muitas coisas, uma fé que aguenta muitas coisas, uma fé que todo mundo deveria ter, uma fé não fingida. Agora, essa fé, Timóteo, que eu percebo em você, ela primeiro habitou em sua avó Lloyd, e depois ela habitou na sua mãe Eunice, e agora eu estou certo de que ela também habita em você. Então nós precisamos semear a semente da fé em Jesus dentro da nossa casa. Nós devemos semear para com os filhos, devemos semear para com os pais, devemos semear para com os irmãos, devemos semear nas reuniões de família. Todas as oportunidades e chances que Deus nos der para colocarmos a semente do Evangelho, nós precisamos aproveitar, porque se esta pessoa, esse seu parente, se no ambiente familiar a fé foi incutida, e a fé foi desenvolvida, e a fé for semeada, ninguém nunca será capaz de arrebatar esta boa semente. Eu sou de um lar de 15 irmãos, melhor dizendo, de 18. Deus levou 3 e nós hoje somos em 15. E a minha mãe era uma mulher do lar, simples, não tão culta, uma mulher simples, dona de casa, casada com o meu pai, que tomava umas canjibrinas, a água que passarinho não bebe. Os irmãos aqui não conhecem, os irmãos tudo evangélico não me conhecem, mas a água que passarinho não bebe. Então, a minha mãe, ela tinha uma escolha. A escolha era deixar os filhos seguirem por caminhos outros, ou semear a fé na vida dos filhos. E qual foi a decisão que a minha mãe teve? A minha mãe tomou, foi semear a fé em Jesus nas nossas vidas. Hoje nós temos os meus irmãos servindo a Deus, e um ou outro que às vezes não serve a Deus, quando o calo aperta, pede para a gente fazer uma campanha de oração de 7 dias na casa deles. O que quer dizer isso? Quer dizer que essa fé semeada, ela gera resultados. Na hora que você está lá fazendo o culto no lar, você não vê o efeito. Na hora que você está lá pedindo para fazer uma oração no aniversário, você não vê o efeito. Na hora que você está pedindo licença para orar na hora do almoço, na hora do café, na hora de uma reunião familiar, você não vê o efeito. Na hora que está passando por uma luta, você chama a responsabilidade, diz: eu quero fazer uma oração a Deus aqui, você não vê o efeito, mas fique tranquilo, essa semente gerará resultados. Se você está plantando, essa semente é boa, na hora certa ela vai frutificar. Como é que a gente faz para plantar dentro de casa a fé em Cristo? Como é que a gente faz para trazer o Evangelho para dentro de casa? Em primeiro lugar, fazendo culto no lar. Os irmãos devem lembrar que, historicamente falando, essa era uma prática extraordinária. Eu tenho certeza que grandes pastores, grandes pregadores e grandes ensinadores que hoje ocupam as melhores tribunas ou as maiores tribunas, começaram a vida religiosa no culto doméstico, no culto do lar, tendo a oportunidade de fazer orações, tendo a oportunidade de ouvir testemunhos, tendo a oportunidade de começar lendo os textos e sendo apresentado a Jesus através do culto no lar. Esse devocional em casa, esse devocional no lar precisa voltar a acontecer. Essa é uma forma de nós cultivarmos a fé na nossa família. Uma outra forma é estabelecer leitura da palavra de Deus com certa regularidade. A minha mãe, por exemplo, ela colocava nos pequenininhos para ler a Bíblia. Muitas formas de falar versículos que eu tenho hoje de cabeça, eu sei o versículo não na forma como eu leio hoje, mas na forma como a minha mãe me ensinou. Então isso é um modelo que nós devemos copiar. Essa ideia de ler a Bíblia, a palavra de Deus, ela vai entrando nos corações, porque um dos nomes da Bíblia é espada.
A Bíblia ela é como uma espada, você fala e você não vê o efeito, mas no mundo espiritual aquilo corta carne, tecido, corta, aleluia, e ela vai até a divisão da alma, do espírito, juntas e medulas. Então nós precisamos expor a nossa família à palavra, com esse momento de leitura. Outra coisa, a oração. A oração. Nós temos um obreiro lá em Barueri, que aconteceu um fenômeno com ele. Ele aceitou Jesus e a esposa dele não aceitou Jesus, nem as filhas, e elas resistiam ele de forma assim, assustadora, até quase deu divórcio. Mas esse obreiro, ele continuou insistindo, e ele conta as experiências dele, dizendo: olha, pastor Henrique, na hora do café, eu pedia para fazer uma oração, elas ficavam bravas, batiam os talheres assim, não queriam oração. A minha esposa xingava até palavrão na hora, mas eu insisti em pedir para fazer uma oração. Na hora do almoço era assim. Na festa das crianças eu pedi uma palavra para orar ali. Os de fora ficavam quietos, mas os de dentro ficavam falando, porque não queriam ouvir a oração. Ele falou: mas eu continuei semeando. E aí? Hoje não se faz um evento lá na minha casa sem me esperar para que eu ore por toda a minha família. Então você olha e vê que quando nós oramos no ambiente familiar, no ambiente de casa, no ambiente do carro, no ambiente da família, a fé está sendo introjetada ali. Eu tenho uma filha de 20 anos de idade, eu tenho um filho de 18 anos, ambos servindo ao Senhor, e eu reputo que uma boa parte disso é porque nós sempre cultivamos essa prática na nossa casa. A gente entra no carro e vai orando, e um dia um que ora, outro dia o outro que ora. Quando a gente vai viajar, a gente ora. Quando vem trabalhar, ora. Quando volta do trabalho, ora. Vai sentar na mesa para comer, vamos orar. Tem dia que a oração é mais fervorosa, tem dia que ela é uma oração mais curta, mais enxuta, mas não importa, a oração está ali. E por diversas vezes eu agora, saindo, pregando, viajando, eu não consigo dar toda a assistência que meus filhos precisam, mas eu os vejo orando. Eu os vejo clamando ao Senhor. Isso é fruto do quê? Isso é fruto dessa semeadura da oração. Outra coisa, carregue os filhos para a igreja. Carregar os filhos para a igreja, cristianizá-los, fazê-los se acostumar com esse ambiente cultico, com esse ambiente religioso, com esse ambiente de fé, deixá-los cantar os hinos da harpa. Às vezes o ambiente da igreja fica um pouco estressado por causa das crianças, pela correria, pelo barulho que as crianças fazem. Mas se nós não cultivarmos as crianças aqui dentro, a fé não será semeada no coração delas. Quando as crianças saem daqui, vão lá para a área delas, de culto e de celebração e de recreação também, nós não podemos transformar o departamento infantil, com todo respeito aos irmãos aqui, mas não podemos transformar o departamento infantil num lugar de recreação, porque recrear eles podem fazer no parque, recrear podem fazer no cinema, recrear podem fazer na frente da televisão, mas só tem um lugar que eles podem receber a herança da fé, é na igreja. Então nós precisamos transmitir isso aos nossos filhos, porque um dia a gente vai passar, um dia nós também terminaremos a carreira, mas nós deixaremos uma fé plantada, uma fé não fingida, como fez Lloyd, que plantou a fé em Eunice, como fez Eunice, que plantou também a fé em Timóteo. Eu queria ler com os irmãos 2 aos Coríntios, capítulo 12, versículo 14. Diz assim: porque não devem os filhos fazer o quê? Porque não devem os filhos fazer o quê, irmãos? Entesourar para os pais, mas os pais que devem entesourar para os filhos. Nós, queridos irmãos, devemos semear na nossa família. E quando nós estamos semeando na nossa família, nós estamos entesourando a nossa família. Nós estamos prosperando a nossa família, porque nós estamos dando uma riqueza que tem desdobramento para a eternidade. Alguém diz assim: o conhecimento é bom, porque o conhecimento nunca sairá de nós, sim ou não? Não já disseram isso?
O conhecimento é um bem que ninguém te roubará, ninguém te levará. Mas isso não é tão verdade assim. O conhecimento pode te ser levado por inúmeras coisas. O conhecimento pode te ser tomado, por exemplo, pelo Alzheimer. A minha mãe, por exemplo, tem Alzheimer. Eu louvo a Deus pela vida da minha mãezinha, 80 anos. E ela tem Alzheimer, e ela não consegue hoje. Ela leu textos para nós, cantou conosco, e ela não consegue hoje, por exemplo, recitar João 3,16 de cabeça. E ela era uma exímia expoente da Bíblia, no sentido de ler a Bíblia, explicar a Bíblia para nós. Então o conhecimento, ele pode ser tirado sim, por uma doença, por uma fatalidade, alguma coisa, por esquecimento. Mas tem uma coisa que ninguém vai tirar de nós, são as heranças espirituais, é a fé em Deus. Isso nós não perderemos por nada. Por isso os filhos não devem enriquecer os pais, são os pais que devem enriquecer os filhos. E devem enriquecer os filhos com o quê? Se puder deixar carro, deixe. Se puder deixar casa, deixe. Se puder deixar bom patrimônio, deixe. Mas se não puder, deixe a maior de todas as heranças, a fé. A melhor de todas as sementes, a fé. Eu gosto muito de pensar numa situação que é assim. Quando a gente lê a história do Abraão, o final da história de Abraão, diz que o Abraão deixou uma grande herança para o Isaac. E a herança que o Abraão deixou para o Isaac envolvia gado, ovelha, envolvia camelo, envolvia servos, roupa, prata, bronze e ouro. Envolvia uma série de patrimônios palpáveis, materiais. Agora é interessante que quando o Isaac morre, o Isaac deixa para o Jacó também algumas heranças, compostas de ouro, prata, bronze, etc. Mas quando o Jacó, ele está para morrer, ele não tem esse patrimônio todo para dar, porque ele tinha muita riqueza, mas essa riqueza foi gasta com comida, porque houve uma fome terrível na terra. Então, ele não tinha dinheiro, ele estava morando de favor, numa terra que o José tinha dado para ele. Aí o Jacó reúne os seus filhos, e ele manda os filhos dobrarem os joelhos na frente dele, e ele começa a colocar a mão na cabeça de cada filho, e começa a dizer: eu não tenho ouro, eu não tenho prata, eu não tenho bronze. O bisavô deixou para o vô dinheiro, o pai deixou para mim dinheiro, mas eu não consigo deixar dinheiro para você, eu não tenho, mas eu vou te abençoar. Judá, por exemplo, tu serás como um leão e um filho de leão, tu empunharás o cetro e o reino nunca sairá da tua casa. Levi, por exemplo, Levi, tu buscarás a Deus e representarás o povo diante de Deus. Ora, cadê as heranças que Abraão deixou para o Isaac? Não existem. Cadê as heranças que o Isaac deixou para o Jacó? Não existem. Mas onde estão as heranças que o Jacó deixou para os filhos? Estão aqui. Por exemplo, Jesus não é o leão da tribo de Judá? Jesus não é o filho de Jacó que impunha o cetro e que está assentado no trono? Veja que as heranças espirituais perduram. Então nós devemos semear na vida dos nossos filhos. Nós devemos semear dentro da nossa casa valores espirituais. Aleluia, e se fizermos assim, a colheita será certa. Levante a sua mão por gentileza, levante a tua face por gentileza, e faça, aleluia, dê ao Senhor uma palavra de adoração e de louvor, dizendo: Senhor, eu quero ter boa semeadura, eu quero semear na minha família, na minha casa, eu quero semear na minha família, na minha casa. Aleluia, glória a Deus, aleluia, glória a Deus. Semear fé, mas nós não devemos semear a fé, nós devemos também semear um exemplo de perdão constante na família. É muito importante que nós semeemos esse bom exemplo cristão, divino, bíblico, de que nós somos uma família que perdoa, e que o que impera dentro de casa é exatamente a disposição para o perdão. Nós devemos semear perdão no meio da nossa família, que entre
os casais que brigam ou entram em confusão, que esses casais recebam de Deus uma autoridade para se perdoarem, e ao se perdoarem, darem exemplo aos filhos de que essa família é baseada no perdão. Agora, esse perdão, ele deve também corresponder a algumas coisas. Por exemplo, ele deve corresponder não ao esquecimento, não ao abandono total do erro, mas deve estar relacionado ou deve corresponder ao fato de lembrar do erro, mas não para acusar, não para apontar, e sim para tirar lições. A família não deve ser um momento ou um lugar de pessoas que desenterram segredos ou desenterram eventos tristes, etc. Não! Mas esses eventos, eles devem estar nas nossas mentes. Para quê? Para que nós nunca nos esqueçamos de tirar lições e aprendizados destes eventos. Você não pode lembrar de um erro para acusar, para discriminar, para destratar, no momento de briga, não é isso. Mas você deve lembrar-se para dizer: olha, aconteceu assim, quando eu fiz determinada coisa, e nós passamos por uma luta muito grande, fomos afetados de forma muito séria, então não devemos agir daquele jeito. Para aprender com os erros, nós devemos lembrar dos erros. Um dia eu estava pensando, por que se faz monumentos aos desastres, monumentos às catástrofes? Podíamos fazer monumentos só a coisas boas, mas nós fazemos também monumentos a coisas ruins. Por que fazemos monumentos a coisas ruins? Agora o nosso pastor Davi, por exemplo, esteve lá nos Estados Unidos, e ele visitou Nova York, e visitou exatamente o lugar lá em Nova York, onde estavam antes, as duas torres lá do World Trade Center, as duas torres gêmeas, que caíram em setembro de 2001. E quando ele chegou lá, ele disse assim: aqui eles criaram um memorial com os nomes das vítimas. E criaram esse memorial para quê? Para que nunca mais isso aconteça. Diz que os judeus, quando eles estão vendo-se ameaçados, por exemplo, agora tem a ameaça do Hezbollah, tem a ameaça lá do Hamas, etc., do Irã, etc. Quando os judeus se veem ameaçados, os judeus se lembram do massacre de Massada, porque lá em Massada, quase 1000 judeus se mataram quando Roma ia tentar alcançar a fortaleza de Massada. E sabe por que os judeus se lembram disso? Eles se lembram para dizer: Massada nunca mais. Quando a gente vai lá, por exemplo, em Auschwitz, na Polônia, nós podemos encontrar lá o Museu ao Holocausto. Ora, por que se faz um museu a um lugar onde morreram mais de 6 milhões de judeus? Não deveríamos apagar isso? Não deveríamos jogar isso debaixo do tapete? Isso não resolveria o problema. É preciso que esses monumentos permaneçam para que nós lembremos dos nossos erros e nunca mais os cometamos. Na relação familiar é da mesma forma. Nós não podemos fingir que as coisas não existiram, nós não podemos dizer que elas nunca se passaram, não. Nós devemos assumir que elas aconteceram, assumir que elas se passaram, mas aprender com elas. Isso é perdoar de verdade. Isso é de verdade crescer e evoluir no conhecimento de Deus. Agora, esse perdão também ele deve corresponder àquele que foi vitimado, superando o erro do outro e dando sequência na vida e não mais preso ao passado. Tem gente que diz eu perdoo, mas essa pessoa diz eu perdoo, mas na verdade ela não supera o erro do outro. Não, Deus vai te dar graça para você perdoar de verdade, para que na sua família seja um ambiente de perdão genuíno. Eu sei que perdoar não é fácil. O C.S. Lewis que fala, você achará fácil perdoar até que você tenha alguém para perdoar.
Aí você verá a dificuldade em perdoar. Não é fácil perdoar, mas é por isso que nós recebemos o apoio da palavra de Deus, nós recebemos o apoio do Espírito Santo, e nós recebemos o apoio de homens de Deus e mulheres de Deus que foram melhores, porque perdoaram. Então nós devemos ter um elemento interessante no perdão, que é, primeiro, não esquecê-lo, não esquecer o erro, lembrar dele para que não haja acusação, mas haja aprendizado. Um outro elemento é dizer o seguinte: o perdão acontece quando a vítima supera. A vítima precisa superar, ela precisa dar sequência na vida, ela não pode ficar presa no passado. Alguém disse que odiar é tomar um veneno e esperar que o outro morra. Enquanto você não perdoa, o veneno está em você, a morte está em você. Mas o dia que você libera o perdão, a bênção de Deus se estabelece, a paz de Deus se instala, o amor de Deus se manifesta. Uma outra coisa é que o perdão ele deve corresponder àquele que causou o erro ou o trauma, que ele mude de atitude, de uma forma tão profunda que reconstrua no outro a confiança. Então, por exemplo, quem errou deve mudar, arrepender, porque arrependimento é metanoia, mudança de mente, de sentimento, de comportamento. Mas deve se arrepender de uma forma que mude a conduta, e não mude a conduta singelamente, não mude a conduta de forma tênue, não mude a conduta de forma inexpressiva, mas mude a conduta de forma radical, até que a confiança seja reconstruída no outro de novo. Você não está no caminho do perdão se você diz assim: eu te peço perdão pelo meu erro. Esse não é o caminho do perdão. O caminho do perdão é: eu peço perdão pelo meu erro, eu nunca mais farei, e eu não darei para você nem indícios de que eu serei capaz de fazer de novo. É mudar totalmente, é transtornar-se totalmente, é alterar a rota totalmente, até que o coração do outro seja resgatado de novo, a confiança seja restaurada de novo, a paz seja estabelecida de novo, e aí então nós tenhamos paz. Tem um ditado romano que diz que a mulher de César não basta ser honesta, ela precisa parecer honesta. Não basta ter a fala de que é honesta, ela precisa ter a roupagem, a conduta, a postura, a compostura da honestidade. Quem errou, não basta dizer me perdoe, precisa dizer me perdoe, eu vou mudar, nunca mais farei, e a minha mudança será tão radical que eu vou dissipar da sua mente qualquer impressão, qualquer ideia, qualquer nuvem, qualquer sombra, qualquer possibilidade que eu poderei cometer de novo. Quando acontece isso, o perdão se estabelece de fato e de verdade. Perdão só da boca para fora não é um perdão autêntico, um perdão genuíno, mas um perdão que de fato e de verdade olha para os problemas e dizem: deixa esses problemas aqui, eu vou aprender com eles. Quem foi vitimado diz: eu vou superar, e quem vitimou diz: eu nunca mais farei, eu mudarei a minha conduta radicalmente, a ponto de reconstruir confiança. Daí eu estou semeando de fato e de verdade perdão na minha família. Semeie perdão dentro da tua casa, em nome de Jesus. A história da Chapeuzinho Vermelho e do Lobo. Vocês conhecem a história da Chapeuzinho Vermelho e do Lobo? Na vida, quando criança, a gente aprende que nós somos Chapeuzinho Vermelho e existem os lobos. Mas com o passar dos anos, na experiência da vida, a gente percebe que de vez em quando a gente é lobo também. E se nós fomos Chapeuzinhos Vermelhos e nós fomos vítimas, a gente precisa superar o erro e dar sequência na vida.
E se nós fomos lobos, nós precisamos nos arrepender, mudar de conduta e mudar tão radicalmente a ponto de reconstruir a confiança novamente. Que Deus nos dê graça para estabelecer um perdão genuíno dentro de nossas casas, em nome de Jesus. Para terminar, nós devemos semear também a alegria em nosso lar, em nossa família. Um marido alegre, ele gera uma esposa alegre. Uma esposa alegre gera filhos alegres. Famílias alegres vão gerar sociedade alegre. E uma sociedade alegre vai fazer com que a geração seja uma geração alegre. O Lewis, ele diz que a família é um ambiente de alegria. E esta alegria na família deve ser levada tão a sério quanto ela é levada no céu. Porque ele diz, a alegria no céu é levada muito a sério. Deus não quer ninguém triste lá. Deus não quer ninguém angustiado. Deus não quer ninguém aflito lá. Lá Ele enxugará dos nossos olhos todas as lágrimas. E lá não haverá tristeza, só haverá alegria. Hoje fala-se na psicologia sobre o império da felicidade. E esse império da felicidade, ele é contrário à realidade da nossa vida. Porque nós nem sempre somos felizes aqui. Mas lá no céu não. Lá no céu nós seremos alegres e felizes. E ali perpetuará o império da felicidade para sempre. Agora, enquanto isso, enquanto vivendo em família, nós devemos promover alegria dentro da família. Em Gálatas 5:22, Paulo vai dizer que a alegria é fruto do Espírito. Em Filipenses 4:4, Paulo vai dizer, irmãos, tenham sempre alegria, unidos com o Senhor. Eu repito, sejam alegres. É interessante que quando a gente está alegre e promove um ambiente de alegria dentro de casa, a gente gera efeitos. A alegria, ela gera alguns efeitos bons. O primeiro efeito é o aformoseamento. São os efeitos voluptuários. O que é isso? São efeitos de beleza. Olha o que diz Provérbios 15:13. A alegria embeleza o rosto, mas a tristeza deixa a pessoa feia, abatida. Uma pessoa alegre é uma pessoa bonita. Quando nós promovemos a alegria no ambiente de casa, nós deixamos a nossa casa uma casa bonita, uma família bonita. Aliás, o Leon Tolstói, quem diz, as famílias felizes parecem-se todas. As infelizes são infelizes cada uma à sua própria maneira, mas as felizes, elas parecem-se todas. Por quê? Porque elas são bonitas. Famílias felizes são bonitas. Quando nós promovemos a alegria e a felicidade na nossa família, nós deixamos as pessoas com o rosto formoso. A alegria, ela fortalece. Olha o que diz Neemias 8:10. Portanto, não fiquem tristes, pois a alegria do Senhor fará com que vocês fiquem fortes. A alegria do Senhor será a nossa força. Então promovamos alegria na nossa casa, no nosso lar, na nossa família. E como é que a gente faz isso? Sendo motivo de alegria para a família. A melhor forma de nós promovermos alegria na família não é montar lá um palco de stand-up comedy e começar a fazer piadas. Não é assim que a gente deixa a família feliz. A gente deixa a família feliz cumprindo a nossa função. Um filho fica feliz quando ele vê o pai cumprindo a função do pai. O marido fica feliz quando vê a esposa cumprindo a função de esposa. A esposa fica feliz quando vê o marido cumprindo a função de marido. Os pais ficam felizes quando veem os filhos cumprindo as funções de filhos. Quando a gente cumpre a nossa função, a gente já deixa as pessoas felizes. Faz o que você nasceu para fazer e naturalmente a felicidade vai se estabelecer na sua família. A gente não precisa fazer um esforço sendo que não somos, criando que não temos capacidade, não. A gente precisa fazer aquilo para o qual fomos criados e gerados por Deus. Quando a gente cumpre o propósito, quando a gente vive a nossa função,
quando a gente exerce bem o nosso papel, a felicidade se estabelece, a felicidade está presente. Digamos que você tem um filho bom de stand-up comedy. Ele é um bom, ele coloca o microfone diante de uma plateia, e quando ele faz isso, ele provoca risos mesmo. Todo mundo vai dar risada por um tempo, sim ou não? Mas quando terminar, ele se afasta de você e ele vai fumar uma maconha lá no fundo da casa. Aquela alegria será uma alegria perpétua? Aquela alegria do stand-up comedy será uma alegria eficaz? Aquela alegria será uma alegria efêmera. Por quê? Porque eu não produzo alegria quando eu monto um palco, um teatro, quando eu monto uma cena e começo a fazer pirotecnia para as pessoas acharem risível e darem risada. Não. Eu estabeleço um ambiente de felicidade quando eu cumpro o meu papel. Como é que eu faço para deixar a Mônica feliz? Simples, eu tenho que ser um bom marido. E é possível ser um bom marido. Como é que ela faz para me deixar feliz? Ela conta piada. Uma vez ela contou a piada do tomate para mim. Aí eu falei, Mônica, não dá certo. A piada é legal. Diz que dois tomates foram atravessar a rua. Aí o tomate saiu e quando ele estava atravessando a rua assim, no meio da rua, ele olhou assim e gritou, olha o carro, o outro, aonde? Os dois foram esmagados, morreram. Falei, que piada mais sem graça. Ainda bem que você é uma boa esposa. Mas os dois tomatinhos morreram. Fazer o quê? Então, não é assim. Eu posso contar piada, eu posso tornar aquele ambiente agradável, sim ou não? Posso, mas não é isso que faz feliz. O que faz feliz é quando eu cumpro o meu papel, pai sendo pai, mãe sendo mãe, filhos sendo filhos, um respeitando o outro e um cumprindo o seu papel à luz do Evangelho. Aí nós teremos um ambiente de felicidade. E por fim, nós devemos semear gratidão na família. Nós devemos semear gratidão. Maridos gratos geram mulheres gratas. Casal agradecido gera filhos agradecidos. Famílias agradecidas geram uma nação de gente agradecida. Em Efésios 5:20, Paulo vai dizer, em nome do Senhor Jesus Cristo, agradeçam a Deus, sempre e por todas as coisas. Nós precisamos ser gratos. Quem é grato, consegue perceber algumas coisas. Eu elenquei aqui. Quem é grato sabe que foi enriquecido pela vida do outro. Deixa eu dizer uma coisa para você. Você é enriquecido pelo professor na escola, sim ou não? Você é enriquecido pelo seu patrão, ou se você é patrão, pelos empregados, sim ou não? Sim, mas nós somos enriquecidos sobretudo e primeiramente pela nossa família. Você já percebeu quantos bens e quanta alegria e quantos valores as pessoas que estão na sua família trazem para você? É uma bênção, não é? Sim ou não? É uma bênção. Eu sou enriquecido pela Mônica, eu sou enriquecido pelo Dudu, sou enriquecido pela Moniquinha, sou enriquecido pela minha mãe. Eu convivi com meu pai durante 38 anos, os 38 anos ele me enriqueceu com tantos conselhos. Eu convivo com os meus irmãos e eu recebo tantas coisas boas deles, sejam conselhos, abraços, risadas, sejam orientações, ajudas mesmo. Isso é enriquecimento. Quando eu sou grato, eu olho para o outro como aquele que é uma fonte de riqueza para mim. E as pessoas são fonte de riqueza dentro da sua casa. Olha para o seu cônjuge, dizendo, puxa, essa pessoa melhorou a minha vida, ela enriqueceu minha vida. Olhe para os seus filhos e diga, como essa pessoa tornou a minha vida melhor. Olhe para o seu pai e diga, como esse homem tem se esforçado e se dedicado para tornar a minha vida melhor do que a dele. Quando a gente olha para o outro como o outro nos enriquecendo, a gente é grato. Quem é que é grato? Aquele que olha para o outro entendendo que o outro lhe enriquece. Você tem sido enriquecido pelos membros da sua família, então você pode ser grato, grato e grato. Quem é que é grato? O grato geralmente é aquele que é humilde. A gratidão tem a ver com humildade. Alguém que não vive como se o mundo lhe devesse alguma coisa. Alguém que não vive como quem faz um favor aos outros, permitindo que estes lhe sirvam.
Alguém que se ache a última bolacha do pacote, a última Coca-Cola do deserto e o último buraquinho na bolacha de água e sal. Pelo amor de Deus, o mundo não te deve nada. Aleluia, glória a Deus. Tenhamos humildade, e quando a gente é humilde e a gente se vê abençoado, aí a gente é grato, e é grato, e é grato. Aleluia. Quem é grato? Grato é aquele que perfuma o lar. O grato, ele consegue perfumar um lar inteiro. Ele consegue esparramar perfume, o bom perfume, por toda a casa. Faço menção aqui a João 12, a Maria. Quando a Maria, grata pelo perdão que ela havia recebido de Jesus, ela entra na casa e ela quebra o vaso de nardo, e ela quebra ali aquele vaso de alabastro, da pedra de alabastro, com o nardo, né? E ela derrama, e ela perfuma toda a casa. A casa de gente agradecida é uma casa perfumada. Casa perfumada. Às vezes você vai no Alphaville, em Higienópolis, no Brooklyn. Às vezes você vai nas melhores casas e não tem o bom perfume lá. Mas aí você vai numa casa de gente simples, grata a Deus pelas benesses que Deus tem dado, grato pelas pessoas. Aleluia, você vê um ambiente festivo ali, exala um bom perfume naquele lugar. Quem é grato? O grato é aquele que agradece em tempos de tristezas profundas, agradece mesmo diante de decepções, agradece mesmo diante de sofrimentos agudos, agradece porque cumpre 1 Tessalonicenses 5,18, em tudo dai graças, esta é a vontade de Deus para vós, em tudo dai graça. Aleluia, glória a Deus, aleluia, glória a Deus. Às vezes a comida em casa ela não é das melhores, sim ou não? Vamos falar a verdade. Às vezes você come lá, eu vou falar uma coisa que para mim não é muito bem-vinda, para você pode ser, e aí vamos nos respeitar nesse aspecto, né? Então, por exemplo, às vezes a sua comida lá é só arroz e jiló. Minha mãe fazia um jiló, ou jiló amargo, só Deus para ter misericórdia, né? Jiló amargo. A Mônica gosta de comida amarga. Ela gosta, pastor, não sei se os senhores conhecem, de jurubeba. Jurubeba é uma frutinha assim, ó. Não é beber jurubeba não, que ela não bebe não. Ela gosta de uma frutinha assim, jurubeba. Já conheceram a jurubeba? Aí tem um amigo meu que ele tem lá em Carapicuíba, toda vez que ela passava na frente da casa, pra gente pegar a jurubeba. Ela via lá o meu amigo, falava, rapaz, isso aqui pra mim é... Aí tirava, levava pra casa. Mas às vezes a sua comida é só arroz e ervilha, só arroz e jurubeba, só arroz e jiló. Mas se você levantar para o céu e disser, graças eu te dou, Senhor, eu sou grato a Deus, ali, aleluias, haverá paz de Deus, sosseguidão de Deus. Eu tenho uma irmã que ela se chama Madalena, e a Madalena, ela era a nossa irmã mais velha de vários irmãos, e um dia aconteceu uma coisa engraçada em casa, muitas crianças para comer só tinha arroz e cebola. A Madalena olhou para nós e disse assim, olha, ela podia ter nos decepcionado, e ela disse assim, olha, eu vou fazer o melhor jantar que vocês já viram, pega as coisas lá e enfeitem a mesa para eu fazer esse jantar. Nós enfeitamos a mesa e ela ficou cozinhando, e cozinhando, e cozinhando, e cozinhando, e cozinhando, e cozinhando. No final, ela serviu arroz com uma salada de cebola, sal e vinagre. A gente comeu. E eu vou falar, a gente já se reuniu lá para comer camarão, para comer salmão, já se reuniu lá para comer bacalhau, para comer churrasco, feijoada, mas a gente não lembra de nenhuma dessas comidas. A gente só lembra do arroz com cebola da Madalena, que agradou toda a família naquele dia. Faz as coisas com gratidão, e você vai ver como Deus vai te abençoar. Faz as coisas com gratidão e você vai ver como a bênção de Deus vai se estabelecer na sua casa. Quantos são gratos pela família que tem? Levante a mão, levante a face por gentileza, levante a voz. Urabacandaramachurabai. Fica de pé no seu lugar em nome de Jesus. Glória a Deus. Aleluia. A gente precisa semear gratidão.
E a gratidão na família é semeada em 3 níveis. O primeiro nível da gratidão é gratidão em palavras. Diga comigo, gratidão em forma de palavras. Vira para esse irmão e diga, muito obrigado. Isso é gratidão em forma de palavras. Muito obrigado. Obrigado por você existir. Muito obrigado pelo que você faz por mim. Muito obrigado porque você abre mão de coisas suas para cuidar de mim. Muito obrigado. Muito obrigado. Grato, agradecido. Muito obrigado. Gratidão em palavras. Mas existe outro nível de gratidão, que são gratidão, que é a gratidão em gestos. Diga comigo, gratidão em forma de gestos. É isso. Quando você dá alguma coisa para uma pessoa como uma gentileza, como uma forma de gentileza. Eu vou dizer para você, semeie gentilezas na sua família, semeie bons gestos na sua família, aleluia, semeie essa prática. Lá na nossa sede, nós temos uma irmã, que ela é bem de vida, socialmente falando, e ela tem uma outra irmã que não tem recursos, e essa irmã dela que não tem recursos, um dia foi visitá-la, por ocasião do nascimento do filho dessa irmã da nossa sede. E aí a irmã que não tinha recurso, foi lá visitar a mana, né, convalescente, acabar de ganhar o bebê, foi lá. E foi com a mãozinha fechada assim. Todo mundo levando bons presentes e tal, e ela com a mãozinha fechada. Quando chegou perto da mana, ela pegou, falou, abre a mão. Aí a mana abriu a mão, a mana convalescente, o bebezinho lá do lado. Colocou assim, era um ursinho. Sabe esses ursinhos de chaveiro? Sabe esses ursinhos? Aí caiu uma lágrima assim, e ela disse, mana, eu amo meu sobrinho, e amo você, mas eu não tenho nada para te dar. Aí eu tinha esse ursinho lá, tá aí o ursinho. Mas eu lavei direitinho, passei um perfume nele, o ursinho tá aí. Aí ela pegou, deu um abraço, falou, fica tranquilo, eu vou pendurar no berço, vou pendurar no berço. O menino hoje está com 40 anos, está morando na Alemanha. Você vai lá, ver nas fotos dele, ele tira fotos, ele tem uma mochila, ele tira fotos, e na mochila ele tem um negócio pendurado. O que está pendurado lá? É o ursinho. Todos os demais presentes sumiram, mas o ursinho, que foi uma forma, um gesto de amor, marcou a vida dos dois para sempre. Eu não sei o que os outros irmãos afortunados daquela irmã da nossa igreja deu para o filho dela, eu não sei, mas eu sei que uma pessoa fez um gesto extraordinário e doou um ursinho, e esse ursinho é cultivado na família há 40 anos já. O ursinho já rasgou, já aconteceu um monte de coisa, eles costuram e mantêm lá. Fala para o seu irmão, isso é gratidão em gesto. Se você puder, fala para ele, sempre que você puder, diga, sempre que você puder, eu estou aceitando gestos de gratidão da sua parte. Estes gestos serão bem-vindos. É um convite para o churrasco, entendeu? Se estiver passando lá em Barueri, me liga, pastor Henrique, hoje é quarta-feira, dia de feijoada, vou pagar a feijoada para o senhor, eu vou na hora. São gestos. Agora existe um último nível da gratidão, que é a gratidão quando nós fazemos aquilo que o salmista fala no Salmo de número 40. Ele fura as orelhas por gratidão. É um outro nível de gratidão. A gratidão em palavras é muito obrigado. A gratidão em gestos é tome isso aqui para você porque você tem feito muito por mim. Mas a gratidão é máxima, é se colocar a serviço da pessoa e dizer assim para a pessoa, tudo que você tem feito por mim me torna tão grato que eu sou um servo teu, o que você pedir eu faço para você. Que Deus nos dê gratidão em nosso ambiente familiar, que Deus nos dê amor em nosso ambiente familiar, que Deus nos dê fé em nosso ambiente familiar, que Deus nos dê perdão no nosso ambiente familiar, que Deus nos dê diálogo em nosso ambiente familiar, e que a nossa família seja o campo de boas